Oi gente, meu nome é Arthur Freitas. Estamos hoje em mais um módulo da formação de mobilizadores comunitários para a promoção dos direitos humanos e defesa da democracia. Na aula de hoje, nosso encontro, a gente vai conversar um pouco sobre a democracia no Brasil, contextos, avanços e desafios que esse processo democrático tem ao longo da história brasileira. E para a gente iniciar, é importante a gente ter uma dimensão e entender o que é democracia. Então, o que é um regime de governo, é uma forma de governo. Então, a gente vai debater um pouco sobre isso. A aula de hoje, a gente vai focar muito em explicar, obviamente, essas denominações, falar um pouco do contexto histórico, mas focar basicamente em aspectos e atitudes democráticas que a gente precisa avançar, porque senão a gente acaba ficando muito perdido em aulas de história. Então a ideia de hoje é a gente poder ser mais propositivo, e ter esse debate mesmo junto com vocês para a gente avaliar, enquanto você, mobilizador comunitário na sua comunidade, como que pode contribuir para a democracia brasileira e a democracia também na nossa cidade, no nosso estado, tá bom? As denominações do que é formas de governo, sistemas de governo, regime de governo, elas são diversas. A gente, aqui no nosso curso, a gente vai utilizar um pouco do ensinamento que Aristóteles coloca para a gente. Ele dizia que as formas de governo são demonstrações abstratas do que é aquela estrutura que o Estado e a relação de poder de um governante ou de alguns governantes com o seu povo. Então ele colocava que existe basicamente 6 tipos de formas de governo. A gente vai colocar aqui que era 3 na parte boa, vamos dizer assim, e 3 uma parte ruim. Então a gente vai colocar um pouco da denominação que ele coloca das 3 formas de governos positivas, avaliando o contexto histórico, obviamente. Ele colocava que existe a monarquia, que é o governo de um só, geralmente é atribuído a um rei, um imperador, foi muito comum e ainda hoje existe alguns povos, alguns países no mundo todo, que existem essa forma de governo. Tem a aristocracia, que é um governo de poucos, que é onde geralmente é atribuído a questões quem poderia ter o poder são pessoas, um grupo de pessoas que detinham poder econômico, são de uma classe social específica. E a democracia, que a democracia, no caso, governo da maioria, governo do povo. E a gente envolve realmente o maior número de pessoas envolvidas. Então, se a gente for pegar a definição nesse sentido, a forma de governo, ela é basicamente a quantidade de pessoas que estão naquele jogo de poder, naquela estrutura de Estado. Então, pode ser pode ser poucos ou pode ser a maioria. E o regime de governo é como é aquela relação, quais são os acordos estabelecidos dos governantes com aquela população. É um pouco mais autoritário, é um pouco mais democrático. Então, basicamente, a gente vai ficar nessa linha de definição para a gente conseguir entender um pouco do que é a democracia brasileira, que a democracia brasileira ela tem algumas particularidades. Quando a gente pega a nível mundo, cada país, obviamente, é fruto daquela sua cultura. Então, a gente vai trabalhar em cima disso na aula de hoje. Então, o que diferencia governos democráticos, de regimes democráticos, de governos totalitários, governos autoritários? No próprio Brasil, a gente teve algumas variações desses regimes ao longo da nossa história. O que basicamente é diferente, de maneira geral, são alguns aspectos que dizem a questão da autoridade daquele governante, daquele povo que está organizando o Estado, organizando o poder. Então a gente pega, por exemplo, em regimes totalitários, autoritários, existe, por exemplo, a questão de uma alienação muito grande da sociedade. Existe uma ideologia, geralmente, atrelada a isso, e aquele povo, daquela nação, ela precisa ser submissa à ideologia e às regras daquele governo autoritário ou totalitário. Além, obviamente, de um poder central, geralmente de um partido único ou de uma pessoa específica, e a repressão às liberdades individuais. O povo daquela nação, ele não consegue ter uma liberdade de expressão,
a imprensa geralmente é fechada nessas localidades e é só colocado uma visão, né? Um jornal, uma televisão, uma rádio que comunique basicamente aquela ideologia e aquele pensamento que o governo está colocando. Em países democráticos, a gente observa o contrário disso. A gente observa que as liberdades individuais, né, das pessoas são respeitadas, a liberdade de expressão, a comunicação daquela sociedade, daquele país. Então a gente observa também que o povo, né, as pessoas, a população participa do processo de representação, de escolher representação. Não é algo fechado a um grupo, né, ou a um partido especificamente, mas há um debate político sobre isso, né? Há um embate político sobre isso. Então essa basicamente é uma diferença crucial, né, que a gente observa de governos democráticos para governos autoritários ou totalitários, essa participação e envolvimento das pessoas. E é importante a gente lembrar que assim, a democracia, quando a gente pega, né, governo da maioria, né, o povo no governo, a gente observa que, na verdade, ao longo da sociedade, né, da humanidade, a gente teve vários tipos de democracia. A gente, de maneira geral, separa, né, define democracia em três tipos, né, que são os tipos mais comuns. Que a gente pega a democracia direta, né, que é aquela democracia clássica, né, muito envolvida também no começo desse conceito, que não havia eleições, né, representativas, então a gente não elegia as pessoas que iriam ser os representantes do povo, mas um corpo de cidadãos ele legislava aquela população. Só que um detalhe que é importante a gente colocar. Quando a gente pega o processo democrático da Grécia Antiga, a gente vê que não era todo mundo que fazia parte desse processo. Então, eram homens livres, cidadãos, acima de 18 anos, as mulheres não poderiam participar. Então, havia uma série de colocações, né, exigências, que na verdade não deixava plural aquela discussão. E aí isso é uma grande questão para a gente avaliar para os nossos dias de hoje. Até que ponto, né, a população brasileira participa efetivamente, né, das leis, da criação das leis? Esse é um debate que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas a gente hoje tem essa reflexão. Até que ponto isso é crucial na legislação, no executivo, para a gente conseguir melhorias para as comunidades ou então para aqueles povos específicos. Então a gente vai fazer esse debate um pouco daqui a pouco. Mas voltando para cá, para a discussão, além da democracia direta, a gente tem a democracia representativa, que é o que a gente é mais acostumado e é mais familiarizado, que é aquela democracia onde a gente elege, né, representantes, e esses representantes legislam, executam as leis e a sociedade como um todo. Então a gente tem no Brasil hoje muito desse modelo, né, que a gente elege pessoas, deputados, vereadores, senadores, né, presidente, prefeito, e eles vão lá legislar ou executar aquela política pública que a gente está precisando, né, que a população de maneira geral está precisando. E além disso, nós temos a democracia participativa, né, ou semi-direta, né, que é muito colocado às vezes também, que é aquela democracia que é a participação efetiva da população nas leis e nas decisões do Estado. A gente hoje, a nível Brasil, existem algumas características nesse sentido, né? A Constituição de 88, ela dá condições para que a população brasileira efetivamente participe, fiscalize, cobre dos representantes políticos que foram eleitos. Que aspectos são esses, né? A gente tem os referendos e plebiscitos, né, que são consultas populares, né, acerca de legislações que a gente pode interferir e a sociedade ser consultada, né, para aquele plebiscito das armas, por exemplo, é o que de mais recente a gente tem de participação e envolvimento da sociedade, né? Foi um grande debate naquele governo Lula. A gente tem também os projetos de iniciativa popular, que são leis que são feitos a partir da legislação e da indicação da população. A gente tem dois casos muito comuns, muito simbólicos no Brasil, né? A gente tem a Lei de Crimes Hediondos,
né, ela foi sancionada em 94, após aquele caso da Daniela Pérez, né, a filha da autora Glória Pérez, que foi brutalmente assassinada. E a gente tem também a lei da ficha limpa, né, que é a mais recente projeto de iniciativa popular aprovado e sancionado, que fala justamente sobre a questão de políticos não concorrerem se tiverem a ficha suja. Então, essas iniciativas, por exemplo, né, são uma em 1 milhão de projetos que a gente tem, né? Então, a gente precisa ter mais atividade e cobrar e propor realmente umas políticas públicas efetivas nesse sentido. Mas, além disso, nós também temos as questões das audiências públicas nas próprias câmaras de vereadores do município, nas assembleias estaduais dos estados. A gente tem os conselhos de participação, né, conselhos de direitos humanos, de juventude, de educação, de saúde, onde a sociedade é escutada acerca daquela política pública que é realizada naquele governo, né, ou seja, no município, ou seja, no estado também. Então, esses mecanismos de democracia participativa fazem com que a gente tenha condição de efetivamente ali fiscalizar, propor, elaborar, ser consultado sobre aquelas decisões políticas, né, aquelas decisões econômicas, sociais que o Estado brasileiro tem conosco. E no Brasil, né, como é que funcionou essa história da democracia? A história brasileira, né, confunde muito com a questão da colonização de Portugal, obviamente, mas a gente tem algumas particularidades, né, nesse sentido. A gente tem o período colonial, né, depois de 1822, a gente tem ali o período do Império, né, que a gente trabalhou em cima dessa monarquia, Dom Pedro I, do período das regências, depois de Dom Pedro II, e a gente tem o período republicano, né, que é esse feito após a proclamação da República, né, em 15 de novembro de 89, né, de 1889. Então, a gente tem nesse período histórico tanto a cultura muito forte, né, cultura que veio trazida tanto dos portugueses de forma majoritária, como também dos diversos imigrantes, né, dos escravos que vieram da África e de vários outros continentes a nível mundo. A gente teve gente da Alemanha muito forte, tem uma colônia japonesa muito forte, e a gente trabalha aqui hoje uma miscigenação desse processo cultural, né? E isso faz com que a gente, enquanto brasileiro, acabe sendo influenciado por muitos desses pensamentos. A gente pega, por exemplo, um exemplo clássico hoje que a gente tem na monarquia, né, ainda a questão do Reino Unido, né, da Inglaterra, que agora com a morte da Rainha Elizabeth, fez com que a gente pesquisasse muito, né, o que é monarquia, né, o rei ele manda, o que ele não manda. Então, no Brasil, a gente teve, na primeira Constituição pegada do Império lá, a gente tem muita a questão do poder moderador, né, que era justamente o rei, que poderia interferir em qualquer outro sistema, tanto o legislativo, que é quem faz as leis, o executivo, quem executa, e o judiciário. Então, a gente precisa ter essa avaliação de qual é a interferência que nós tivemos, né, culturalmente, em cada um desses pensamentos. Quando a gente tem a proclamação da República, através de um golpe militar, que é importante que a gente tenha uma avaliação também nesse sentido. A história brasileira, em todos os seus processos de mudança, né, alternância ali do regime político que é dominante, ela sempre vem atrelada a uma questão militar e uma questão de uma classe dominante, né? A gente teve os cafeicultores do Sudeste, a gente tem uma série outra de os empresários a nível, né, norte-americanos a nível da ditadura militar de 64. Então a gente tem interferências basicamente, né, de todo o esboço social. A gente tem a religião envolvida e se dividindo muitas vezes. A gente tem a questão militar, que ela foi propriamente muito acionada nesses períodos. E a gente tem classicamente a questão econômica, que os empresários, os proprietários interferiram também nesse processo. Então, se a gente pega, por exemplo, depois da monarquia, né, que a gente pega aqui a monarquia brasileira, né, no caso na época do Império, a gente pega depois da proclamação da República, né, com a eleição de presidentes, e esse período da República,
né, que é o que em teoria a gente vinga até hoje, né, de 1889 até os dias atuais, ele tem ali ao longo da sua história uma série de interferências. E no Brasil, né, a gente tem a questão democrática, ela tem a interferência em muitas dessas vezes. Se a gente pega, por exemplo, o Estado Novo, né, de 37, que tem ali a Era Vargas, né, todo aquele período da Era Vargas de forma ditatorial, depois ele foi eleito também, mas a gente pega aquele período, a gente pega que o Congresso foi fechado em algumas vezes, a imprensa muitas vezes era aquela comunicação que era dada pelo governo, e a gente pega o exemplo clássico, né, de ambiente autoritário, totalitário no Brasil, foi aqui foi a ditadura, onde através dos atos institucionais, dos processos de fechamento de congresso, que foi colocado ao longo do período todo, e toda a interferência política, social, econômica, e aquela visão, né, de uma sociedade, um Brasil que foi passada, ela tem uma série de aspectos, como a gente já estava colocando aqui, do autoritarismo e do totalitarismo. Então, o que a gente tem hoje? A gente pega depois da ditadura militar no Brasil, né, o processo das diretas já, muito também colocado, eram os setores da igreja, era a sociedade, era sindicato, era estudantes, era o movimento cultural. Então, todas essas camadas sociais brasileiras se rebelaram, né, ao longo desse período todo para o processo de redemocratização brasileira, para que a gente pudesse novamente ter o processo da escolha direta dos nossos representantes, de deputados, de presidentes principalmente, onde interferia basicamente, e a gente tem ali, depois do processo de 85, direta já, e aí logo em seguida a gente tem a Constituição Brasileira, né, de 89, que essa Constituição, a Constituição Cidadã, né, estabelece uma série de princípios democráticos dos mais avançados no mundo inteiro. Né? Nossa Constituição é muito grande, obviamente, mas ela traz consigo todos os elementos a nível mundial que estavam sendo debatidos sobre o processo democrático. Como que a gente conseguiria efetivamente ter mecanismos que a população participasse do jogo político, né, das decisões políticas, de maneira que a gente conseguisse interferir nas decisões. Só que tem uma questão que eu gosto muito de colocar. A gente teve, depois do processo, a primeira eleição que a gente teve pós-ditadura militar no Brasil, e que foi uma eleição indireta, né, foi a eleição que elegeu Tancredo Neves para presidente, né, e vice José Sarney. Naquele momento, né, havia muitas dúvidas de como que a democracia brasileira iria se readaptar, né, nesse momento inicial. E até hoje a gente tem algumas referências e alguns traumas, né, políticos, sociais desse momento. A gente teve ali Tancredo Neves eleito, né, de forma indireta, Sarney assumindo, né, lembrando que Tancredo morreu, foi hospitalizado, né, um dia antes da sua posse. Então, a gente passou por um processo de democracia, de autoritarismo, teve eleições indiretas e o presidente não conseguiu assumir efetivamente, né, assumiu o vice. E a gente pega depois, o primeiro presidente eleito, né, diretamente após a ditadura militar no Brasil foi o Fernando Collor de Mello. E aí o Collor assume em 90 e em 92 o Collor renuncia. Então, olhem só como... ao longo disso, a gente teve o impeachment da presidente Dilma ainda, de 2016. Então, se a gente pega um período muito pequeno da democracia brasileira após o processo da ditadura militar, de 90 até os dias atuais, a gente passou pelo processo de 2 impeachments, por exemplo, né? Que o presidente, na verdade, o presidente não finalizou o seu mandato. Então, isso faz com que a gente reflita até que ponto a gente vive na democracia? Até que ponto a gente consegue efetivamente escolher nossos representantes se eles ficam um mandato que foi colocado para eles? E, obviamente, né, a gente envolve vários aspectos. Né? A gente tem lei de responsabilidade fiscal, a gente tem os casos de corrupção que foram descobertos ao longo desse período, a gente tem tudo isso que interfere de uma forma efetiva.
mas como que a gente, né, enquanto brasileiro hoje, vive no processo democrático, né, numa democracia que foi colocada, né, de uma forma representativa, e muitas vezes a gente não consegue ser a maioria nos espaços de poder. E eu peguei alguns dados que eu queria mostrar para vocês. Da eleição de 2018, na Câmara Federal, né, nós temos lá 513 deputados federais. Olhem só qual é a composição desses deputados. A gente tem lá 75% são brancos, 85% são homens, 73% deles são de pessoas de 41 até 84 anos e 81% deles têm ensino superior. Então, na verdade, o que acontece, a gente não esse não é o Brasil que a gente vive nas periferias, na nossa realidade social. Não são homens brancos, muitas vezes héteros, em grande parte héteros, na verdade, e que tem ensino superior e tem uma faixa etária avançada. Esse não é nosso Brasil, né? Esse não é o Brasil da juventude preta, da maioria de mulheres. Então, esse não é o Brasil que a gente vivencia. Então, o que acontece muitas vezes? O que acontece muitas vezes é que quem se elege são pessoas que têm um grande poder aquisitivo. Então, a gente tem aí uma disfunção democrática, vamos dizer assim, que a gente não consegue eleger os representantes de forma correta por uma série de questões. A gente vive num país ainda que, infelizmente, agora recentemente, volta para o mapa da fome da ONU. A gente tem um país hoje com índices de analfabetismo ainda muito sérios. E os índices de escolaridade, de maneira geral, né? De jovens que terminam o ensino médio, jovens que vão para o ensino superior, eles são insatisfatórios. Então, a gente tem uma população que não consegue, pelo mecanismo que é colocado para ela, né? Um mecanismo estrutural, social, né? Advém de um sistema muito maior que a população não consegue rebater muitas vezes, que é colocado esse perfil do que foi 2018. A gente não pegou 2022 ainda, mas esse dado foi 2018. E não muda, não tem muitas transformações, infelizmente, de um ano para outro. Então a gente precisa fazer essa reflexão. E aí a pergunta a gente vive no processo democrático realmente? A gente tem o Congresso, tanto deputados federais como senadores, que representam a população brasileira? Você, da sua cidade, né? Você acredita que os vereadores eleitos representam, de maneira geral, com todos os aspectos que a gente está falando, a sua cidade? Os deputados eleitos pelo seu estado, quando a gente pega todo o arcabouço, representa efetivamente, né, a questão de gênero, a questão de raça, a questão econômica, a questão de escolaridade do seu município? Então essa reflexão é importante, é fundamental. Para a gente conseguir avançar em como a gente consegue ser mais participativo nesse processo. Então, o debate de hoje, né, e a aula de hoje, ela é também uma reflexão. Esses dados apresentados de maneira geral, contexto histórico, vêm para a gente para refletir. Primeiro, a democracia brasileira ainda não tem uma grande capilaridade, pelo menos não no sentido de efetividade no final das contas. Então, a gente precisa ainda passar por algumas experiências nesse sentido e, principalmente, construir mecanismos que a gente consiga transformar essa realidade. E aí, para finalizar esse momento, a gente traz aqui para vocês algumas reflexões nesse sentido, né? Então, como que a gente consegue, enquanto você, mobilizador comunitário na sua comunidade, consegue conversar com a população da sua comunidade, da sua favela, para que a gente consiga efetivamente participar do jogo político, das decisões. E aí vai essa reflexão, que aí é um das principais resultados que a gente quer com essa formação. Conscientizar a população, formar líderes comunitários que tenham essa perspectiva também e efetivamente na base chamar o pessoal, chamar a população para participar do jogo político, né? Para formar possíveis candidatos na sua comunidade, para fazer com que a gente fiscalize as políticas públicas, as leis, a gestão do Estado, a nível Fortaleza, a nível Estado, Ceará, no nosso caso aqui,
como é que a gente consegue efetivamente ter essa transformação. Então a gente traz aqui para vocês algumas pequenas dicas, só que no último momento nosso a gente vai ter um aprofundamento desse material, que vai ser basicamente de convites à cidadania, né? De como que a gente consegue, de maneira prática, ter essa efetividade. O primeiro ponto que eu acho que de reflexão que a gente precisa ter é, primeiro, o processo democrático, né? O voto, a eleição, propriamente dito, não pode ficar só nisso, né? Quando a gente fala de democracia, a gente não está falando só de você a cada 4 anos ir lá e votar na urna. E só um dado para vocês verem como que isso é interessante. O Datafolha fez a pesquisa em 2022, agora, falando sobre, fazendo uma análise e perguntou a cada pessoa, né, se ela lembrava qual foi o deputado federal e o senador que ela votou na eleição anterior, que foi 2018. E mais de 60% das pessoas reconheceram que, na verdade, não lembram. Então, de a cada 10 brasileiros, 6 não lembram quem foi seus representantes a nível federal, né, de deputado federal e senador. Isso é muito complicado, né? A legislação, né, federal é o que diz muita coisa dos municípios e dos estados brasileiros. Então, o primeiro ponto é esse, né? Não é só o voto, não é só o processo democrático da eleição de você votar. A gente precisa ter um conjunto de fiscalização muito forte. E a nossa proposta, né, que a gente vai aprofundar isso em outra formação, é justamente fazer núcleos de fiscalização dentro das próprias comunidades. Então, juntar, a partir das reuniões e atividades da própria entidade, né, dos parceiros, fazer uma espécie de patrulha fiscal ali, né, e a gente conseguir ver quais são as leis que estão sendo colocadas no município, no estado ou no Brasil mesmo, e fazer um debate. E fazer essa comunicação junto com as outras pessoas, né, com os outros moradores que não participaram daquele momento. Então, essa patrulha fiscal, né, comunitária é uma das propostas que a gente vai conversar um pouco também em outro momento. Mas, além disso, a nível de hoje, tanto nas assembleias de Estado como também nas câmaras de vereadores, a gente tem alguns mecanismos que a gente pode participar. As próprias audiências públicas, né? Quando a gente tem uma votação, uma legislação que qualquer uma que seja, a gente pode propor que aquele deputado, aquele vereador, faça uma audiência pública e a sociedade civil seja escutada. Então a gente consegue propor e debater aquela lei que está sendo criada. Então a gente consegue alterar algumas coisas para que os vereadores consigam tratar isso na votação em plenário, os vereadores em plenário a nível municipal e os deputados estaduais a nível estadual. E além disso, e por último, eu acho que outra questão que é fundamental no nosso caso, né, além desses dois tópicos muito bem apresentados, de patrulha comunitária, né, da legislação e também a participação nas audiências, a gente também pode fiscalizar o próprio poder público no seu executivo. Então, toda a secretaria, né, ou quase toda a secretaria era para ter, os seus conselhos de direito. Né? Os conselhos de direito são mecanismos onde a gente tem representantes da sociedade civil e do poder público que vão analisar aquela política pública daquela secretaria. Né? Isso a nível cidade, isso a nível estado. Dá um exemplo para vocês. A gente tem, por exemplo, um dos mais ativos, né, os conselhos de direitos na pauta da infância. Então, os municípios brasileiros, né, vão ter os seus... aqui em Fortaleza é o CONDIC, mas são os conselhos municipais em defesa da criança e do adolescente, que lá são representantes do poder público, representantes da sociedade civil, que fiscalizam, que propõem a política pública, que avaliam a política pública daquele município, ou então daquele estado, né, nos conselhos estaduais, a política pública da infância. Então, a nossa participação enquanto sociedade, né, enquanto cidadãos, nesses conselhos, que são reuniões abertas, né, quase todos eles, todo mundo pode participar. Né, o direito à voto é quem foi eleito ali numa eleição que é feita de cada conselho. Então, a gente precisa participar e se envolver cada vez mais nos conselhos de direito. Então, essas 3 missões aí, a gente vai aprofundar com uma série de outras questões também no último módulo. Então a gente finaliza por hoje,
Espero que vocês tenham gostado. E a ideia é que nos próximos módulos vocês tenham essa reflexão de algumas legislações que foram afetadas, né? Algumas políticas públicas que foram afetadas ao longo dos anos, e a gente vê como é que a gente consegue evoluir para que a gente, quanto cidadão, né, participe do processo democrático de forma mais efetiva, não somente a cada 4 anos na hora de votar na urna, mas efetivamente cobrando e fiscalizando deputados, vereadores, prefeitos, presidentes, governadores, certo? Um abraço, gente, até a próxima aula.